Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Parqueiros, o seu web podcast que mergulha no universo da indústria de parques e entretenimento. E neste episódio vamos trazer as novidades da IAPA Expo 2025, o maior evento da indústria de atrações no mundo, que acontece todos os anos no mês de novembro em Orlando, nos Estados Unidos. Eu sou Fábio Mendonça e para participar comigo nessa jornada, direto de João Pessoa, na Paraíba, Suerlan Santos. Olá, Suerlan. Suerlan, tudo bem? Pronto para falar sobre a IAPA 2025? Opa, tudo ótimo, cara. Estou aqui em John People, aproveitando que eu cheguei dos Estados Unidos. Tudo bem, graças a Deus, cara. Obrigado por mais essa oportunidade dessa jornada aqui. Tamo junto. E, como sempre, trazemos uma convidada especial para nos acompanhar e que estava na IAPA esse ano, junto com o Suerlan também, que estava, né? Seja bem-vinda, Cíntia Carneiro. É um prazer e honra te receber aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nós admiramos muito o seu trabalho. E fique à vontade aqui. O Papo de Parqueiros é uma conversa entre amigos. Eu peço para você, então, se apresentar para a nossa audiência. Obrigada, Fábio. Obrigada, Suerlan, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Papo de Parqueiros. Adorei esse nome, eu acho que tem muito a ver, né, com o nosso setor. E eu sou a Cíntia Carneiro, eu sou arquiteta e designer, né, formada de formação. Sou paraense, nasci em Belém do Pará, vim morar aqui em São Paulo em 97, onde eu já comecei a trabalhar nos estúdios do Maurício de Souza, e lá eu desenvolvi aí a minha carreira de parquiteta. Eu participei junto com o Maurício, com a Alice, que é a diretora de criação lá do estúdio. Ela foi, né, durante muitos anos, e nós desenvolvemos aí esse departamento de projetos temáticos de entretenimento, que nós chamávamos de parquitetura. E foi um prazer, foram 27 anos de trabalho aí em conjunto com eles. Então, a minha participação na IAPA, na ADIBRA, no Sindepat, enfim, nas associações, tanto brasileiras como a Associação Internacional, ela começou a acontecer nos anos 2000, né, mais especificamente, e muito por conta desse incentivo aí da Maurício e do desenvolvimento do Departamento de Projetos Temáticos. A gente está vindo, então, né? A IAPA aconteceu recentemente e a gente está vendo, anos após anos, mais profissionais brasileiros estão se interessando em participar do evento. Para vocês que já foram várias vezes na IAPA, por que é fundamental para os profissionais do setor de parques e entretenimento do Brasil visitarem o evento? Olha, eu acho que a IAPA, ela é a Associação Internacional de Parques, né, e Atrações. Então, participar da IAPA é algo muito importante, não somente para o Brasil, mas para o mundo como um todo, porque é o local, é o encontro anual, é uma convenção anual, né, onde serão apresentadas aí as tendências para o próximo ano, né? Então, as novidades são apresentadas, os encontros são proporcionados ali. É um grande espaço de troca de conhecimento, de networking, de educação. A IAPA tem um cunho educacional muito forte, assim como a ADIBRA aqui no Brasil, e o Sindepat, mas ela traz essa novidade em primeira mão e cabe a nós, brasileiros, beber dessa fonte, processar tudo isso e adaptar para as nossas realidades, né? Porque são realidades distintas, diferentes, mas é onde a gente vai se informar, se conectar, trazer as questões mais relevantes da educação, né, e processa tudo isso e adapta aí para a nossa realidade. Então, é muito importante a nossa presença no encontro anual da IAPA em Orlando. E também é o seguinte, eu acho que
você falou aí do crescimento, né, do movimento de brasileiros. Eu acho que isso aí, na minha opinião, né, tem, obviamente, um trabalho da associação, né, de estimular, de criar as condições, de trabalhar ali com pessoas ligadas a ela, tanto no Brasil quanto na América Latina, que inteira, na verdade, tem esse trabalho sendo feito. Tem esse trabalho das próprias associações brasileiras que estimulam e organizam, inclusive, os eventos lá, né? A IAPA trabalha ali, sempre aliado com o Cinepate, com a Dibra também, né? A gente participa de alguns eventos lá também e organiza, facilita a vida do brasileiro, né? Sobretudo pela questão do que fazer, do roteiro, do que é importante, do idioma, que nem todo mundo fala inglês como eu, que speak a lot. Mas, enfim, é bem legal. E, cara, tem um movimento, né? Sempre que a gente vai trocar ideia, né? E, assim, é papo de parqueiro, porque é um papo bem descontraído, é dessa pegada aqui mesmo, né? Mas a gente ouve falar que o setor de parque é muito amador, que ele é desconexo a gente sempre ouviu falar isso, né? Só que não é unido. Só que, assim, essas pessoas que comentam sobre esse tema, né, talvez precisem atualizar, sobretudo porque este web podcast, a Turismo Compartilhado, conecta outras áreas de multipropriedade, timeshare, né, hotelaria, né, a esse mundo de entretenimento e parques. Então, assim, galera, dá um F5 aí, porque a gente tá bem na fita, graças a Deus, e esse movimento é uma busca por esse aprendizado contínuo, por essa troca de informações, e, na minha opinião, não dá para sintetizar, mas dá para dizer o seguinte: network, troca de conhecimentos, vivenciar experiências, né? Buscar melhorias, buscar novas tecnologias, né? Isso é demonstração clara, né? O empresário de parque brasileiro hoje, né? Ele, sem dúvidas, ele sabe que existem as associações, que existem as empresas sérias desse setor, e fazer parte desse roteiro de visita a Orlando, né? Que obviamente acontece em outras edições em outros lugares do mundo, né? Mas esse encontro em específico, Fábio, ele dá a oportunidade de você participar de um evento, participar de uma palestra de capacitação, de fazer uma visita técnica, enfim, de testar uma solução. Eu estou aqui cheio de catálogo, um monte de coisa que eu trouxe de lá, né? Para a gente poder comparar com o que a gente tem aqui. Cara, então, assim, é uma oportunidade concentrada num evento de alguns dias, num único lugar em que você tem toda essa oportunidade, né? Exatamente. A IAPA, eu acho que a IAPA Expo em Orlando, ela apresenta o que tem de novidade, né? A gente precisa estar lá para entender, para poder vivenciar isso, né? Então, realmente é muito importante. E eu acho que o nosso setor brasileiro, ele de parques, eu entendo como um setor muito unido, né? Eu acho que até como o Marcelo Gutgles fala, que nós não somos concorrentes no nosso setor, nós somos sócios, né, de um mesmo negócio, né? Então, eu acho que o brasileiro ele tem muitas características positivas, como a de compartilhar, né? Compartilhar informações e situações, vivências. Eu acho que isso é muito próprio nosso. Então, a nossa educação aqui, ela é desafiadora, lógico, né? O nosso setor brasileiro, ele tem a origem ali no mambembe, no circo mesmo, né? Na itinerância. Então, tem todos o histórico super importante dos parques itinerantes, né, no Brasil. Nos Estados Unidos, são aqueles parques dos piers, né, à beira das praias ali, né, nas margens, enfim, e cada um tem sua história, mas eu acho que no Brasil, essa construção de um setor de parques, ele está sendo ainda muito favorável, porque a gente vai entendendo, vai vendo os exemplos, vai processando, vai aplicando de acordo com a nossa realidade, e a gente vai se desenvolvendo como um setor que tem ali, que une todas as suas especificidades, né? Mas que eu acho que compartilha muito. Então, a gente olha para a IAPA, a gente olha para a educação da IAPA, e a gente tenta trazer também referências e aplicar no desenvolvimento da nossa educação aqui no Brasil. Então, acho que isso a IAPA é sempre uma referência excelente para a gente. Então, anualmente, muitos profissionais do Brasil visitam, né, a feira, o evento, né, trocam experiências com vários profissionais de várias partes do mundo, fazem visitas técnicas,
nos parques de Orlando. E após voltar ao Brasil, como adaptar todo esse conhecimento adquirido para implementar, né, nos seus projetos? Então, eu acho que é muito isso, a gente estar em contato com essa realidade inovadora, é sempre muito inovador, é tudo o que tem de mais recente, de lançamento, né? E aí eu acho que a gente tem que trazer isso e adaptar para a nossa realidade, sempre olhando a questão cultural, né? Muito importante, as questões operacionais, de realidade de investimento financeiro, né? Afinal, a nossa moeda hoje ela é desvalorizada em relação ao dólar, então, às vezes, olhar para uma tecnologia de ponta lá não é possível para a gente implementar imediatamente aqui no Brasil. Então, requer um pensamento estratégico de planejamento, né, do que você quer fazer, algumas adaptações para os nossos recursos construtivos brasileiros, isso também é importante. Então, hoje a gente tem uma indústria muito em desenvolvimento, né, muito importante aqui no Brasil, então a gente tem equipamentos muito, muito bons, né, de parque aquático, empresas que fazem cenografia com muita qualidade, então eu acho, empresas de engenharia, de segurança, então olhar para tudo isso e adaptar a nossa realidade, eu acho que é fundamental, né? O que você acha aí, Erlan? Pois é. Então, Fábio, é o seguinte, quando eu vou te vou te contar uma história, né? Eu comecei minha carreira diferente da galera que começou no Play Center, eu comecei no Hopi Hari, mas era Play Center, porque era Parque Temático Play Center S.A., depois que virou Hopi Hari. Depois a galera vai ler o livro, vai entender a história direitinho. Mas, enfim, e aí eu era bem novinho, né? Na época, agora eu vou me entregar, mas tudo bem. E aí tinha os diretores na época, né? Que visitavam o parque e traziam fotos das visitas técnicas, né? Eu lembro do Sr. Galf, nosso querido, mostrava um monte de fotos que ele trazia para cá, né? Isso é uma figura que depois a gente vai chamar para trocar uma ideia, viu, Fábio? Vamos ver como é que ele... Eu acho importante, viu? Ele foi, inclusive, abrindo parênteses, ele foi reconhecido, premiado no nosso evento aqui no Brasil, na Dibra há 35 anos, no início de 2025. Maravilhoso. Não sabe quanto tempo não poder ter ido, mas enfim, já superei. Agora eu vou trazer o Galf aqui, no online. Mas enfim, e ele trazia fotos, cara. E assim, na época, eu era ali realmente bem, não que eu não me sinta jovem, eu me sinto jovem ainda, talvez nem velho nem novo, me sinto um semi-novo, né? Então... Ser jovem é um estado de espírito, Suerlan, especialmente para quem trabalha com diversão, então pode mudar esse tipo aí. Eu acho que eu estou com 18 para 15, 18, talvez ali 16. Mas, enfim, eu vi as fotos, cara, e eu ficava imaginando, como é que eu vou fazer isso aqui? Falando especialmente sobre cenografia, sabe? E eu estou falando de cenografia extrema, ali, que vai desde um PDV, um ponto de venda. O cara vendeu um ponto de venda, um kart de venda de água é um evento, né? Eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? E até depois tem um caso que, na época do Hopi Hari ainda, que eu fiz uma adaptação, mas eu tomei uma bronca da equipe de cenografia, porque né, eu usei aquilo para vender um coxo do Velho Oeste para vender água, mas deixa para lá, isso é outra história. E aí, cara, a gente realmente é desafiado quando você vai lá, porque você fala, pá, bacana. E eu estava com um dos fundadores aqui do Grupo Aire, né, que é o responsável pelo Aquari Park, e eu falava para ele, mas faturando em dólar é mais fácil, né? Quero ver se eu consigo. Eu falava, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Parecia uma criança, né? Mas, enfim, ele provoca a nossa criatividade, porque, inclusive, aí a gente consegue olhar para a nossa entrega brasileira aqui também e ver que a gente tem soluções. Mas é legal se inspirar, né? A gente vai lá para se inspirar, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho aqui da visita técnica do Explorer no Epic Universe, né? E a gente olhou ali coisas, sabe, tendências, o cara prevendo, por exemplo, que vai implantar o reconhecimento facial para remover o ingresso da área de acesso. Não tinha o equipamento ainda, mas já estava prevista a infra lá, deixada no lugar para trazer. Esse é o tipo de coisa. Fora as outras experiências de autoconsumo, autosserviço, que você vem para cá e fala, cara, como é que eu vou fazer isso aqui no Aquai, aqui em João Pessoa, né? O que eu tenho aqui, aí onde eu procuro, né? Não vou dar spoiler, vai sair ligando para a Cíntia, tem umas ideias, vamos fazer umas coisas aí e tal. Mas aí ligo para outros parceiros de outras soluções, de tecnologia, de execução. Então,
Isso é importante. Você se inspira, volta para cá e olha para a indústria brasileira e fala, o que eu tenho aqui que eu posso fazer? Ou o que eu tenho também que recorrer a bons parceiros internacionais que cabem no meu orçamento, que cabem na minha execução. Mas o grande barato mesmo é ser desafiado a voltar e falar, cara, eu vou fazer essa parada aí, porque isso é legal. Vocês poderiam contar exemplos de tecnologias, insights ou ideias que vocês tiveram acesso em alguma edição da IAPA e implantaram em algum de seus projetos no Brasil? Com certeza. A gente tem muito desejo, né? Ainda não consegui implementar, por exemplo, a questão dos animatronics, né? Com o nível de qualidade que eles estão agora oferecendo lá fora. Eu não sei se vocês viram recentemente a notícia da Disney que lançou o Olaf, né? Que é o personagem lá do Frozen. E eles estão investindo muito, né, nessa tecnologia que vai mudar completamente a maneira da interação do personagem ao vivo, que é como a gente chama, né, o personagem real ali que interage com o público. Isso vai mudar completamente essa interação, porque ele deixa de ser um personagem, vamos falar aqui um animatrônico, né, acionável através de controles, de botões, não, ele passa a ser um item que faz parte da história, um personagem com alma, né, que faz parte daquele contexto imersivo na história. Então, o Olaf, ele é algo que, para mim, hoje ele é um objeto de desejo, né, o que ele representa é um objeto de desejo nos meus projetos, então, quero chegar muito ali. Esse é um grande objetivo. Mas a Disney ainda está tentando implementar isso, então ainda tem um pouco de chão aí, mas eu também entendo que com o advento da tecnologia e a rapidez que a tecnologia é implementada hoje, até mesmo por conta da IA, eu acho que a gente vai caminhar aí a passos um pouco mais largos, né? Então a gente deve atingir aí com um pouco mais de rapidez essas mesmas tecnologias. Então, isso é um desejo, um sonho, né, ainda para a gente aqui no Brasil, especialmente para quem trabalha com projetos, no caso eu, com Fã Estúdio, mas vários outros exemplos eu posso trazer, até mesmo soluções cenográficas, né, do que a gente usa muito aqui como um recurso viável, palpável, que é a questão do bidimensional. Olhar para a Disney, olhar para a Universal, as soluções que a gente vê lá de cenografia, isso a gente vê muito aqui no Brasil, inspirado, né, em vivências lá de fora. O bidimensional é um recurso que são os planificados, né? Fazer verdadeiras esculturas bidimensionais com cara de tridimensional. Isso é viabilidade financeira mesmo para a gente, sabe? Porque o que é tridimensional, às vezes ele encarece ainda o projeto, né? Porque é um recurso ali mais elaborado, é uma escultura, né? Então, a gente fazer um projeto cheio de 3D, como eles fazem lá fora, para a gente ainda é caro, né? Uma realidade que às vezes não é fácil de implementar. Mas trazer o bidimensional e aproveitar, especialmente quando a gente fala de propriedade intelectual, como a própria Turma da Mônica, né, que é a minha escola, e outras várias, a gente consegue trazer essa cenografia encantadora com uma linguagem muito mais cartoon, muito mais pé no chão em relação ao investimento financeiro. Então, isso tudo eu olhava lá fora e falava, cara, é possível da gente fazer aqui. Então, vamos tentar, e aí a gente acaba fazendo do nosso jeito, o nosso jeito peculiar de fazer, que é muito legal, nós somos muito criativos, brasileiro é muito criativo, até mesmo em função de alguns recursos escassos, né, que a gente tem, né, da nossa vivência de escassez. Então, a gente cria soluções muito palpáveis para a nossa realidade e o resultado está aí. Então, são parques lindos, maravilhosos, que tem muita cenografia encantadora, feita com recursos muito mais pé no chão para a nossa realidade Brasil. Eu também dou uma olhada, assim, acho que isso é uma tendência, né? A Cíntia, até pela construção do histórico profissional dela, ela tem essa tendência de olhar para isso, né? Eu olho para isso aí também, mas muito mais como consumidor daquela beleza toda de cenografia, de experiência, de impacto, de viver isso, né?
mas eu confesso que eu sou meio pilhadão, eu fico olhando para a experiência de acesso, tecnologia de consumo, como eles são eu ia falar outra coisa, mas o papo de parqueiro é descontraído, mas nem tanto, né? Mas eles são bem agressivos, né? No sentido da receita per capita, de melhorar o consumo, mas não abrir mão da experiência, né? Eu vou dizer o seguinte, né? Eu fiquei contente quando eu vi na apresentação da Universal, me falhou o nome do cara agora, depois você traz aqui, vamos falar aqui. Não foi o Mark, não John foi McReynolds, é o John McReynolds. ele mesmo, né? Falando da preocupação em acabar com o ingresso físico, né? Em trazer o reconhecimento facial para uma verdadeira experiência de acesso, né? E, obviamente, pelas milhares ou centenas de câmeras existentes com reconhecimento facial dentro do parque, a possibilidade da venda de fotografias e vídeos capturados em todo o sistema de photorides do equipamento inteiro, né? Então, tem uma coisa que para mim é inspiração, é isso, sabe? Eu estou agora nesse momento da implantação de um projeto. Então, hoje mesmo, né, fez parte de uma das minhas reuniões aqui, olhar essas experiências, sabe? De o quanto está acessível trazer essa experiência de acesso pelo Face ID e o quanto as câmeras que eu estou instalando no parque, com inteligência, vão me permitir também trazer experiências de captura de imagens, emoções e momentos, e o quanto isso, aliado depois a um banco de dados, um CRM, vai me gerar insights de comportamento, de consumo, de produtos adicionais, né? É surreal, é surreal. Então, assim, eu olho para essa parte de experiências de tecnologia, falando de implementações, na época ainda do Magic City. Eu gosto sempre de falar de onde eu trabalhei, porque eu estou morro de orgulho de falar desses lugares, né? Sempre estou fazendo aqui, né? Eu sempre faço um jabá gratuito aqui. Falo do Magic City, Terma de São Pedro, falo do Hot Park, falo do Play Center, do Hopi Hari, e se eu for falar aos clientes todos da Spark, junto com a Marina, aí a gente vai perder o tempo aqui, vai gastar muito tempo aqui, na verdade. Tem bastante gente legal, mas, assim, experiências de alto consumo, Totem hoje é um negócio que virou, tipo, faz parte do pacote básico, né? Está um pouco além do autosserviço, né? Soluções de aplicativos em celular, monitoramento de filas, né? Deslocamento, ou saber no mapa onde é que tem uma opção de alimentação que está com menos fila, né? Então, isso tudo focado, né, na melhor distribuição do cliente dentro do parque para que ele tenha a experiência mais agradável. Eu gravei um outro podcast num outro momento aí, eu falava que a experiência de utilização do parque começa quando ele decide comprar o ingresso, né, e termina quando ele chega em casa. Pega esse cronograma e faz um mapeamento de toda essa jornada. Quando ele toma a decisão de comprar o ingresso, aí ele vai entrar no site, aí ele vai localizar, ele vai descobrir a data, tal. Aí ele vai se deslocar até o teu parque, né, pelo modal que ele escolher. Aí ele vai estacionar, aí ele vai entrar nas tracas, daí ele vai consumir, depois ele vai utilizar as atrações, vai comer e tal, vai embora e vai chegar em casa. Toda essa experiência conta, essa é a timeline, da tomada de decisão até ele chegar em casa. Então, tudo que tu puder diminuir de atrito, de coisas chatas que podem acontecer nesse processo, vai contribuir para uma satisfação dele, vai contribuir para o NPS, né? Então, eu olho, obviamente, porque eu quero mais receita per capita, eu quero mais receita de consumo, mas também porque eu quero reduzir esse atrito. Porque eu brinco, né? Quando ele está na fila da catraca, ele ainda não está se divertindo. Né? Como é que faz para ele se divertir ali? Né? Enfim, então eu olho para isso também, Cíntia. Eu acho que ele está na fila, ele ainda não está imerso. Isso. E talvez ele ainda não esteja se divertindo, mas ele já está satisfeito ou não satisfeito. Exato. Porque no momento em que ele chega, que ele estaciona, a experiência ela começa ali, né? Na verdade, a jornada começou antes do momento da compra, mas a experiência ela começa na hora que ele chega no estacionamento. Ele passou ali na entrada, ele já foi estacionar, ali já começa a experiência. Então, promover um bem-estar dele entender onde que ele estacionou. Aí começa, eu sempre trago para essa questão do projeto, mas é super importante a gente olhar para o estacionamento e entregar um lugar de estacionar bem sinalizado para esse visitante, que tenha logo no acesso uma possibilidade dele ir a um sanitário, né, que não tenha fluxo de interesses ali dos visitantes. Às vezes é importante separar o acesso do visitante
da família ali, que vem de carro, do acesso do visitante que vem de excursão, de ônibus, né? Porque às vezes esses públicos, eles são interesses diferentes, são comportamentos diferentes. Então, olhar para tudo isso e promover esse bem-estar desde o estacionamento é muito importante, porque na hora que ele passar na catraca, ele tem que estar neutro, feliz ali, porque ele ainda está empolgado, não aborrecido, né? Porque não lembra de onde estacionou, porque estava apertado, não conseguiu ir no banheiro, enfim, naquela confusão ali de acesso, que ele possa realmente estar bem. Eu acho que é muito importante, e esse trabalho é muito focado ali no projeto, né? E aí, Fábio, lá tem bastante inspiração, porque são parques muito grandes, com estacionamentos distantes do local de acesso. Tá. Então, lá tem bastante inspiração. Aí você traz para cá e vê como é que se adapta isso para a tua realidade. De uma maneira, E eu acho que complementando até o que você falou em relação a esse fluxo, né, da jornada aí do visitante, eu acho que a IA, né, ela está também ajudando muito, eu acho que é uma grande inovação tecnológica, né, que a gente traz aí, que é ela ser um agente de auxílio nessas plataformas integradas de acesso que você trouxe, né, então eu vejo muito isso como uma inovação, né? Um futuro breve aí do desenvolvimento dos nossos parques, né? Com auxílio da IA. Nessa edição da IAPA, qual novidade que mais impactaram vocês? Algo que vocês nunca tinham visto, nem em algum parque, nem nas outras edições, e não tem nada similar no Brasil? Teve algo desse tipo? Para mim, é a experiência, né? O visitante, ele está no centro de tudo. Então, o visitante precisa se sentir imerso na experiência. Então, a gente vê isso em vários produtos, em várias ofertas ali de ideias e de fornecedores e equipamentos dentro da IAPA, e também, né, nas visitas técnicas complementares, aí eu também participei do IAPA Explorers, e foi muito incrível, o Suerlan também estava nesse grupo, e nós fizemos algumas visitas técnicas, entre elas no Epic Universe, e foi maravilhoso, assim, entender que realmente aquela estrutura de um parque novo, recém-inaugurado, ela oferece 5 mundos, onde você está realmente imerso, né, em cada um daqueles mundos, e você consegue permear entre esses mundos, entrando, saindo de um mundo, e se sentir realmente pertencente a esses lugares mágicos, né? Então, o mundo celestial, que é o central. Eu adorei a planta do parque, né, que traz essa... Fácil, né? Fácil, circular, né? Ela é circular. Ela realmente é o centro da experiência, é o mundo celestial, o que une tudo ali. E aí você tem 4 mundos ali, o Mario, Super Mario, o Harry Potter, que é a terceira área temática do Harry Potter. Para mim, Harry Potter é sempre muito inovador. O mundo dos vilões, né? E como treinar seus dragões, que é maravilhoso. Então, nesses ambientes, você vê tudo aquilo que você vê de forma isolada na IAPA Expo, dos conceitos que você ouve ali, que você presencia, né, com os palestrantes maravilhosos que a IAPA Educação te promove, você olha tudo isso, né, dentro dos parques, e aí você consegue identificar, cara, isso daqui é a tecnologia da IA associada lá, né, com essas questões da acessibilidade, do acesso, de fazer o acesso fácil, integrado, leitura facial, a parte dos lockers, eu achei sensacional, né? Você chega, ela faz a leitura, né, da tua face, um pouco, né, a gente se preocupa um pouco com isso, mas não tem muito para onde correr, né, então faz a leitura facial ali, você coloca seu pertence, na volta faz a leitura, você pega seu pertence, você consegue aproveitar a atração, então desde, né, essa montanha-russa aí. a montanha-russa é maravilhosa, né? Então, são várias, na verdade, para todos os gostos, né? Em cada área temática, você tem uma montanha diferente. Então, eu amo montanha-russa, eu vou em todas mesmo, e para mim é sempre a melhor atração é uma montanha-russa.
Então, eu acho que atende a todos os públicos, e ali, essa vivência no Epic, para mim, foi a cereja do bolo ali, de tudo que eu vi na IAPA. Tanto que no outro dia eu voltei, né, como visitante, fui 3 vezes, a gente teve o IAPA Celebrates, que é um evento de networking, de um encontro do parqueiro dentro do parque, e é muito legal, porque a gente vai, em geral, numa área recém-inaugurada, foi assim no Harry Potter em 2010, depois em 2014, e agora no Epic Universe a gente esteve também no IAPA Celebrate, maravilhoso lá, e aí você experimenta, vivencia o parque com o seu grupo de parqueiros, então é muito legal porque a gente cria ali um grupo e vai fazendo as atrações, né, e todo o parque está aberto exclusivamente para o participante, o visitante. Ah, e dessa vez, total, Cíntia, deu Todo, 4 horas de parque. todo. Ô, Fábio, isso foi bastante inovador, né? Sempre tem novidade, mas, assim, até complementando um pouquinho o que a Cíntia trouxe, eu senti também isso, né? Um foco na experiência do cliente, colocando ele no centro, mesmo no centro dali. O parque novo da Universal Space Park, o Epic, ele essa preocupação com o deslocamento mesmo ali, e essa imersão. Cara, a área do Nintendo, do Mario, de verdade, aquelas medalhinhas, para quem jogou Mario aí, para quem, né, para quem acompanhou toda a evolução desse jogo, toda a magia dele, cara, dava a impressão que você olhava, olha lá a garrafinha, a minha está aqui em algum lugar, está aqui em cima. As medalhinhas ali, sabe, as moedinhas, cara, parecia que ela ia cair na tua cabeça, que era o jogo que estava ali. Tão rico era a cenografia, a entrega, a tua imersão no jogo, sabe, os personagens interagindo, o AIB, o alimento servido, cara, a colherzinha do sorvete que você provou ali, tudo era muito imerso. Então, essa preocupação com a experiência de te colocar dentro do show ali, eu acho que é uma coisa bem interessante de observar. Sim, sim, com certeza. E esse IAPA Celebrates é um momento único, realmente, uma oportunidade incrível que você consegue vivenciar o parque com seus colegas parqueiros. Então, eu acabei indo 3 vezes, na visita técnica, no IAPA Celebrates, que eu curti o parque com os meus amigos, parqueiros, e depois eu voltei com a minha família, que também esse ano estava lá. Minha mãe, meus irmãos, então foi muito incrível, e certamente hoje o Epic é meu parque favorito, hoje, né? Aí daqui a pouco lança um outro, aí vai ser outro. Então, não, e assim, eu senti só mais uma coisa, aquela oportunidade na visita técnica dos bastidores, né? De uma das atrações que a gente depois participou dessa atração, e olhar ali o tamanho do investimento, a grandiosidade dele, né? A preocupação deles com o segredo também, com a magia, para a gente não fotografar, para a gente não, né, não quebrar esse encanto, né, que é deixado ali. Foi bem legal, realmente. Muito bom. E você já falaram, né, do novo parque, o Epic, e nessa visita também teve uma palestra, né, que eu li algumas coisas a respeito, né, com o executivo lá do parque, né, o John McReynolds. E o que chamou a atenção de vocês nessa palestra dele? Cara, a palestra do John, eu acho que ele trouxe muito essa questão do parque como um ecossistema mesmo, né? Com uma narrativa forte ali, o complexo que realmente traz o visitante para o centro da experiência, mas sempre com foco na segurança, nas questões operacionais e, enfim, num 360 aí que promove a experiência de uma maneira encantadora. Então, eu adorei essa palestra, eu acho que foi muito inspiradora. Foi maravilhosa. E também eu gostei, assim, do como parece chover no molhado, tratar bem os funcionários, né? Ele trouxe com dados, fatos, inclusive, a preocupação do engajamento e do NPS interno mesmo, do clima interno, da manutenção dos empregos durante a pandemia, a quantidade deles todos, né? E que desde então eles têm essa preocupação dessas pessoas felizes, satisfeitas por estarem ali. Obviamente eles fazem parte de um grande destino, onde tem vários empreendimentos. Eu imagino que, inclusive, há uma preocupação da manutenção das pessoas ali no seu grupo, para não migrar para um ou outro, né? Então, há essa preocupação com a retenção, com a qualificação,
a felicidade, né? Porque como é que alguém entrega encantamento se não estiver encantado, né? E também da força regional, coletiva, da contribuição para o desenvolvimento do destino, de estradas que eles assumiram para desenvolver uma via que não tinha sido terminada e um investimento bem grande, né? Mas isso tudo é uma contribuição setorial. Então, acho que foi a demonstração clara da preocupação com a equipe, com o time interno, mas também com o meio, com todo mundo que está ali. Fora, aí, enfim, falar da preocupação com tecnologia, com acessibilidade. Ele até brincou com quantos milhões de lâmpadas que tem lá, alguns milhões de lâmpadas, porque chamou muita atenção que o encantamento noturno promovia, né, um maior período de ocupação do ativo, e isso, por consequência, gera mais consumo nos restaurantes, nos pontos de atenção, nos pontos de AID ali, né? Então, de novo, eu olhando aqui para a experiência e para o consumo per capita, mas, enfim, eu também falei dos funcionários, assim, que eles cuidaram bem. Então. E além dessa parte de tecnologia, né, tanto de softwares, IA, também novos brinquedos, né, quais outros insights, né, em parte de storytelling, de ideias novas que vocês tiveram acesso ali e podem, tanto para gestão, treinamento de equipe, novos produtos, que vocês podem compartilhar com a gente? Quer falar, Cíntia? Cara, então, como a gente volta para cá com a cabeça bugada, querendo desenvolver coisas aqui, né? Para mim, não é desde agora, né? Mas tanto nas entregas de lançamentos, né? Na feira, mas também quanto na experiência de visita aos parques, quer seja por visita técnica, ou que você acaba que você está lá também, você vai visitar, você compra o ingresso de um outro parque e vai visitar o parque também, né? Essa integração de animatrônicas, né? Com experiência de pré-show, né? Sobretudo, assim, obviamente eu trabalhei já aí no Hopi Hari, no Play Center, né? No Parque Seco, mas em parque aquático é um negócio que me instiga, tá? Olhar para os parques aquáticos aqui, né? E ver como é que a gente melhora essa experiência de pré-show, né? Essa é uma coisa que eu vou ter bastante inspirado e empolgado para ver como é que a gente melhora essa entrega na experiência do pré-show, no acesso, na usabilidade, na integração daquele tempo de espera de um equipamento que é muito atrativo no parque, até a hora que ele vive a experiência, né? Na área do Harry Potter, por exemplo, no mundo lá do Harry Potter, eu esqueci os nomes técnicos aqui, não me julguem, tá? Da magia, né? Exatamente. Cara, a gente estava dentro do filme, aquilo tudo fazia parte do pré-show, e estava com expectativa de 4 horas de fila, Fábio. E aí a galera vivendo tudo, mas você já estava dentro do filme ali, participando. Depois você entra lá na fila da atração e vai se movimentando, vai andando, né? E aí você, quando nem percebe, você já está dentro do equipamento, participando dele, depois está na hora de sair. Então, essa preocupação, ainda mais em ambientes de parques aquáticos, onde hoje é a minha atual empreitada aqui, né? Que é desafiador, né? Que o espaço fora das atrações, se não for dentro da piscina, tem espaços áridos ali que você tem que preocupar ou com área de sombra, ou com área de, né? Mas trazer um pouco disso, sabe? Tem sido desafiador aqui, e eu tô, sei lá, vou deixar a galera maluca aqui, né? Para tentar trazer uma experiência de pré-show de encantamento legal, sabe? Eu acho que é muito por aí, né? Conforme você está falando, Suerlan, o que a gente percebe é que os rides, né, eles começam a combinar as estratégias de engenharia, né, com a engenharia avançada, né, porque não é qualquer engenharia ali, porque você tem muita tecnologia, muita engenharia, mas eles misturam isso com storytelling. Então, a Disney, a Universal também fazem isso muito bem há bastante tempo, mas eu acho que agora, cada vez mais, a Universal está fazendo isso também. Essa questão da imersão, desde o momento que você entra para a fila. A fila já faz parte da atração. Então, isso é incrível. Então, a gente traz aí atrações muito maravilhosas, que você realmente tende a ficar muito tempo. Ou seja, você poderia se aborrecer ali, você poderia estragar tudo, né? Porque você vai ficar muito tempo aguardando para
fazer o circuito ali, né, na atração, mas, na verdade, você já está na imersão, você já está, vamos trazer o Harry Potter, né, você já está no metrô, você já está naquele ambiente incrível que em cada sala você já consegue ver um lugar diferente e fazer uma conexão com o filme, com os filmes, né, e coisas acontecendo, são quadros que se mexem, é alguma interação que acontece também na fila. Então, essa questão da imersão do visitante na história, desde o primeiro passo, quando ele coloca o pezinho dentro da atração, naquelas filas quilométricas, sei lá, tem atração ali que você acha que não vai acabar nunca, né, de fila. E isso tudo já está te promovendo uma imersão nesse ambiente. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que isso é muito avançado, né? Muito incrível de ser visto e, lógico, trazendo aqui para a nossa realidade, a gente tenta aplicar nas nossas atrações também. A fila, ela já faz parte da atração. Inclusive, isso, na hora de calcular a capacidade de atração, a gente considera a fila, né? A fila é um número relevante de visitantes que está ocupando um espaço dentro desse parque. Então, a fila ser imersiva é fundamental. Não resta dúvida que a fila é um dos principais desafios, né, de todo o parque, né, tanto aquático, temático. Tem tecnologias, né, que foram desenvolvidas, igual fura-fila, né, algumas que eles dão prioridade, né, para quem comprou um tipo de produto antes. Então, pode afirmar que esse tipo de imersão pode ser uma solução para as filas dos parques? Certamente já é uma solução, né? A gente tenta trazer aqui, porque tudo é investimento, né? Não é tão simples assim realizar uma fila super imersiva, né? Mas ela certamente ela é a solução, né? O visitante vai ficar muito mais satisfeito se ele estiver imerso, interagindo, ou se distraindo numa fila, do que ele apenas estar numa fila qualquer, com ventilador ali, né? Dependendo do dia, né? Você não aguenta ficar na fila. Então, certamente é muito importante que a gente tenha essa imersão em todos os momentos da atração, a começar pela fila. Exatamente. Cara, essas filas imersivas, né, como a Cíntia diz, né, não é uma novidade de agora, né? Essa é uma coisa que eles já vêm trabalhando bastante, né? Mas eu entendo que quando você traz isso para a capacidade da atração e faz com que as pessoas se sintam já participando, desde o momento que param ali para interagir, né? Isso realmente diminui a percepção de espera, porque você já não está mais esperando, você já está ali vivendo a experiência. E além, né, assim, aprofundando na parte de tecnologia, né, mas tirando a parte de brinquedo, né, outros meios de tecnologia que impactaram vocês, então, tipo, de meios de pagamento, catraca, como é que vocês, algum aplicativo, vocês tiveram acesso a uma tecnologia assim que vocês ficaram com vontade de implantar nos seus projetos aqui no Brasil? Pô, cara, tem tanta coisa lá que dá vontade de sair fazendo aqui, né? Olha, perdão, Cíntia, passar na tua frente, mas essa experiência de Face ID para consumir, para poder depois comprar fotos, né? A quantidade de câmeras nas atrações é surreal, né? Do nada você tem uns flashes lá rolando e você simplesmente entra no aplicativo do empreendimento ali, abre suas fotos, né? E a partir do teu reconhecimento facial sai ali uma lista com todas as fotos que você atirou. E eu não tinha visto, Cíntia, em outro lugar, mas lá no Epic tinha um corner lá, um espaço específico, que geralmente você quer tirar uma foto, você pede para alguém tirar uma foto, ele tinha uma espécie de totem ali, que você programava, né, e ia para frente desse cenário, que já estava num lugar com um visual bem legal, para sair nessa foto, né, depois ali, de tirar.
Então, focado em autosserviço, focado em acessibilidade, focado em reserva de experiências para poder melhorar. Então, eu acho que vai muito por aí. Dificilmente, na visita técnica, né, a gente passou por um bastidor que era simplesmente um bunker, assim, com toda a área de tecnologia, de TI, né, servidores, né? E uma das pessoas que estavam nos guiando lá, ele disse simplesmente que, cara, nada funciona sem tecnologia. Por isso eles são tão preocupados com a redundância, né? De, obviamente, alguma intercorrência que possa acontecer. Então, não importa qual seja a área, quer seja de entretenimento, alimentos e bebidas, acesso, operações, manutenção, absolutamente tudo está linkado à tecnologia. Tem nada off, cara. Não tem nada off. Está tudo on lá, entendeu? É muito louco isso. Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que a tecnologia, ela está conduzindo aí, né? O fio condutor. Então, a gente tem a IA também, que ajuda muito. Eu acho que a IA, ela é algo que também está no centro ali do nosso avanço, né, tecnológico, como um agente ali que promove uma facilidade também, até mesmo para unir esses sistemas, né, são muitos itens ali que promovem sempre pensando na melhor experiência para o cliente. Né? Então, desde o totem fotográfico, a questão lá do locker, eu fiquei bem impressionada com o locker. Foi legal, hein? Com o locker e vários outros recursos ali, realmente. O próprio aplicativo do app, que eu achei fantástico, né, que ele te dá ali em tempo real a possibilidade de você conseguir entender qual é a atração que você pode correr agora, que tem menos fila. Né? Então, isso é fantástico, porque aí você vai conseguir administrar melhor seu tempo dentro do parque e aproveitar mais o parque. Acho que essa época, ela é uma época, inclusive, muito de baixa, né, de pouca visitação, pouca entre aspas, os parques estão sempre com muitos visitantes, mas essa época, novembro, em Orlando, eu acho que é muito agradável, tanto pelo clima, quanto pela possibilidade de você frequentar um parque mais confortavelmente, né, mas ter recursos que vão te ajudar, tecnológicos, certamente é muito importante. E olhando assim para os próximos 3 a 5 anos, o que vocês conseguem prever? Qual será a grandes inovações no setor de parques e entretenimento, né? Inspirados pelas novidades da IAPA? Cara, eu acho que essa convergência entre a IA, os dados e a imersão sensorial, eu acho que é isso que vai conduzir essa próxima grande onda aí de inovação nos parques e nas atrações globais. Eu estou apostando muito na IA. Né? E a nossa genialidade de trabalhar isso de uma forma encantadora, né? Através de muita experiência, que vai trazer essa imersão ao visitante e a satisfação, né, do nosso público. Ô, Fábio, na época, agora deixa eu dar uma de velhinho aqui, né? Na época do Hopi Hari, nós tínhamos o passaporte do parque, e até pela temática de país, né? Nós tínhamos o passaporte, que a gente tinha um programa chamado Os Exploradores. Ó, quem está no Hopi Hari que não é velhinho, como eu, que estive lá atrás, o que eram os exploradores? Os exploradores, né, era uma espécie de programa onde você ganhava pontos se participasse de uma atração num determinado horário. Então, você pegava o passaporte, entrando no parque, tinha um mapa. Se você for agora no carrossel, você ganha X pontos. Se você for agora na roda gigante, você ganha tantos pontos. Mas se você for na montanha-russa agora, como todo mundo quer ir, agora não dá nenhum ponto. Né? Era uma maneira ali de você dispersar o público. Né? Então, quando a gente fala de capacidade de atendimento, né, para mim, existem diversos indicadores importantes, mas tem um, né, obviamente, satisfação do cliente, o NPS, per capita, faturamento, o EBITDA, obviamente, enfim, tem alguns indicadores bem importantes. Mas o indicador de taxa de ocupação no parque, para mim, seja um dos ali que é um monitor de vida do negócio, né? A hotelaria ora bastante para isso, para a gente trazendo um pouquinho da turismo compartilhado para cá,
65%, 70% é a média de ocupação dos hotéis brasileiros. Quando a gente olha para parques, tá? Gira em torno de 32%. Essa conta é uma conta simples. Se eu pego o maior player do Brasil, que atende 20 mil pessoas, e abrir ele 360 dias por ano, vai dar 7 milhões de visitantes ano. Que parque recebe 7 milhões de visitantes ano no Brasil? Parque. Parque aquático nenhum. O que recebe 2,5 milhões vai ter 20% de taxa de ocupação. Estou fazendo uma matemática bem grosseira aqui para dizer o seguinte. E como é que você tem dias desse mesmo parque em que tem sold out ao longo do ano, né? A dificuldade para distribuir. Então, assim, quando você tira uma foto de drone num dia do parque ocupado, você vai ver manchas de calor com concentração de pessoas em um lugar e manchas frias de áreas vazias do parque. Então, essa preocupação de mostrar para o visitante que naquele lugar está vazio agora, ele contribui para o melhor aproveitamento da experiência no dia, e por isso acho que vai ter, sim, esse comportamento de tecnologia integrado com operação, com a usabilidade, para dissipar, para distribuir melhor, de maneira mais capilar, o público no parque, né? E, obviamente, por consequência, melhorando a percepção de satisfação, elevando o nível de satisfação dele no dia. Então, eu acho que tem a ver com isso. Tem outros projetos aqui no Brasil, que o brasileiro ele é tão inventivo, que o cara, obviamente, o que ele fez? Ele pegou o parque, fotografou ele de cima, e para distribuir o público, ele criou gêneros musicais distintos em cada área. Então, esse aqui é o lado, aqui toca rock, aqui toca samba, aqui toca pagode, né? Aqui tem o churrasco com música sertaneja, e aí ele já distribuiu por gênero ali, cara. Foi genial essa ideia. Olha o brasileiro, velho. E na hora do almoço ali, distribuiu. E não por atração, cara. Não tinha, aqui é só ride radical, aqui é o mais walk ride, que é para família, teatro, cinemas, né? Então, acho que tem a ver com isso. E eu queria falar um negócio que é tão banal, que é tão simples, que eu duvido que alguém vai comentar isso. Você pode entrevistar quem for. Eu fiz um rolê na Disney Springs e eu comprei uma pipoca. Aí você tinha a opção de comprar a pipoca free refill, que vinha com um baldinho lá, né? Esse era um baldinho da Disney Springs ali. Ele não está aqui agora, acho que eu deixei ele em Goiás. Um baldinho. Cara, olha isso. Ele tinha uma tampa, certo? Uma tampa. Só que quando você tira a tampa do baldinho, né? Você tem que carregar essa tampa para algum lugar. A própria tampa tinha um ganchinho que ficava pendurado na alça do balde, para você não ter que se preocupar em carregar a tampa. Eu fiquei olhando para aquele balde, a Sibeli olhava e falava assim, mas o que você está vendo? Eu falei, cara, olha que legal isso aqui. Mas é uma preocupação, porque você tira a tampa e depois o que faz com a tampa, né? E ele tinha uma alcinha para você segurar. Então, cara, assim, é uma preocupação. Depois que você... É um souvenir. Depois que você comeu a pipoca, o balde vira um souvenir. Mas aquela tampa, que quando não está fechada, para eu quiser continuar comendo pipoca, eu tenho que segurar ela com a outra mão e enfiar em algum lugar. Ele já tem um ganchinho ali que você coloca do lado e ela faz parte ali do acessório do lado. Para mim, isso é uma preocupação, de verdade, né? Com a experiência do cara. A gente deu exemplos caríssimos aqui, e eu sei que é caro porque eu estou olhando aqui a identificação facial, as câmeras inteligentes, a IA para integrar, estou olhando tudo isso aí aqui para fazer, né? E o mais legal, e aí uma dica já aqui que eu deixo, né? Por mais que você olhe que tudo no pacote completo fique muito caro, né? Mas se você preparar o teu caminho para chegar até essa execução, você não precisa fazer tudo de uma vez. Vai fazendo uma parte com a infra pronta. Como eu falei, a catraca que vai dar acesso a uma das áreas dos mundos lá do Epic, que vai ter o facial. Ele mostrou para nós a infra no chão disponível, que está disfarçada com alguma tematização ali, mas depois ele só tira aquilo e encaixa a solução que virá depois, que não estava agora, mas virá depois, entendeu? Então, eu acho que essa preocupação com a experiência, até porque eles estão atentos às reclamações, estão atentos demais ao social listening, né? Para fazer honra aqui a minha ex-sócia Marina, que a gente, eu devo muito aprendizado na caminhada junto com ela, o social listening, né? De ouvir realmente, ouvir, né? O que está acontecendo, o que o cliente está dizendo, não esperar ele reclamar, tem muito com essa percepção de experiência do dia a dia ali. Eu acho que uma coisa muito importante também, que eu vejo como tendência já sendo implementada, é a experiência que traz o parque
a loja, o hotel, tudo junto, né? Para que o visitante ele fique cada vez mais tempo nesse ambiente imersivo. Então, eu acho que isso também é algo que está acontecendo no Brasil. Então, a gente tem já grandes empreendimentos de hotelaria, né, que estão investindo nesse momento na experiência dentro do hotel, no desenvolvimento da experiência, não que a experiência não existia. Sim, a experiência já existe dentro da hotelaria, mas o trabalho agora é de trazer essa imersão para dentro desses ambientes. Então, a Disney e a Universal estão fazendo muito isso, né? Então, você tem ali no Epic, ele já inaugura com os hotéis ali, né? Com esses recursos. E aí, cada experiência, cada ambiente temático, ele traz a sua loja com produtos específicos, né? Então, realmente, restaurantes, alimentos e bebidas, né? Tudo com essa pegada da imersão. Então, é um grande ecossistema que mantém o público imerso. E eu acho que isso é uma grande tendência para a gente olhar e tentar trazer aqui para a nossa realidade com muita atenção, porque eu acho que isso é muito bacana de fazer. Com certeza, a IAPA Expo não é apenas uma vitrine de sonhos e tecnologia, mas uma aula, né? De como a magia, a engenharia, a criatividade, tudo se encontram. E foi muito bom compartilhar esse papo de parqueiros com vocês, mas temos que encerrar por hoje. Agradeço muito, Suelan e Cíntia. Por favor, deixe suas considerações finais. Obrigada, Fábio. Obrigada, Suelan. É um prazer estar aqui com vocês. E foi uma delícia. A gente nem viu o tempo passar aqui falando do nosso assunto favorito, né, Suelan? Eu acho que falar sobre experiências, sobre imersão, com esse enfoque aí da IAPA e tudo que Orlando ali nos oferece em relação a encantamento é maravilhoso. Então, obrigada e, por favor, fiquem à vontade aí para me contactar nas redes sociais, seguir a gente, o Fan Studio, que é a minha empresa de estratégia e criação de projetos temáticos de entretenimento, contem com a gente e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Fábio, obrigado mais uma vez por um web podcast Papo de Parqueiro. Tá bem legal isso aqui. A gente conseguir trocar ideia com essas pessoas, e acho que o que mais facilita para ficar registrado, a Cíntia está falando de São Paulo hoje, né? O Fábio está em Goiás, se eu não me engano, né? E eu aqui de João Pessoa hoje, né? Mas eu cheguei ontem, estava longe aqui. E tem sido bem legal. Isso aqui é um projeto, na minha opinião, que ele é disruptivo, porque a gente consegue ter essa liberdade geográfica, ter essa liberdade de agenda, né, para gravar no horário, para conversar com as pessoas e gravar no horário disponível que se encaixa, né? Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez, obrigado, Cíntia, né? E vamos juntos aí. E, o arroba é Fan Studio, segue depois aí para ficar o jabá, hein, Fabão? Fan Studio BR. Lá, Fan Studio BR. Pega a mulher aí que vocês vão ter experiências, sabe, gringas aqui dentro de casa, brasileiríssima. Obrigada. Com certeza a gente vai marcar a Fan Studio em todas as nossas postagens, né, desse podcast. Muito obrigado, tá, mesmo. Grato por vocês estarem aqui. E esse foi o Papo de Parqueiros de hoje, tá? Obrigado também a todo mundo por essa audiência. E abraço a todos e a gente se encontra no próximo Papo de Parqueiros. Até mais. Valeu! Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.